Eu vou tratar de relações étnico-raciais e educação. Me pareceu oportuno, quando estamos há 5 meses do aniversário, do 10º aniversário da Lei 10.639, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, e um momento que está a exigir que a gente avalie cuidadosamente a implantação desta política, desta política pública de ação afirmativa de reconhecimento da população negra, da presença da população negra no Brasil, e que tantas questões são feitas. O que se fez até agora? Por que se fez tão pouco? Por que se deixa de fazer o que deve de ser feito? O que está em jogo? Não se pode mais dizer que não há materiais de ensino, não se pode mais dizer que não tenham sido oferecidas oportunidades de formação para os professores. Então, me pareceu oportuno que a gente conversasse um pouco sobre isso nessa oportunidade. É importante lembrar que o movimento negro começa a falar em educação das relações étnico-raciais nos anos 1980 e 1990, quando os militantes que eram convidados para o 13 de maio ou 20 de novembro ir às escolas para fazer alguma palestra ou para fazer alguma apresentação de cultura negra, começam a dizer: nós não vamos mais vir às escolas, a gente só vem se for para a abertura de um projeto que terá continuidade durante o ano, ou se for para o encerramento de um projeto que tenha se desenvolvido de uma maneira mais longa. E as escolas começam então a dizer: mas a gente não sabe como fazer esse projeto, a gente não sabe como tratar disso. E o que fazem diferentes grupos do movimento negro, então, nesses anos 1980 e 1990, reúnem os professores negros que já faziam aqui e ali, nas escolas onde estavam, trabalhos, isso pelo país inteiro, desde as grandes capitais até as cidades muito pequenas, onde o movimento negro eram 4, 5, 6 pessoas. Reúnem e dizem o que nós podemos fazer. E o movimento negro começa, então, com os primeiros cursos de formação dos professores para o ensino de história e cultura afro-brasileira e também africana, pouco ainda, porque tínhamos umas poucas informações sobre a história africana, mas já se começava e se concluía. Não se trata de ensinar novos conteúdos, mas de que as relações entre pessoas negras e não negras sejam humanizadas. E relações humanizadas entre pessoas, elas têm que ser respeitadas e reconhecidas nas suas diferenças. É assim que, na linguagem educacional, começamos a utilizar educação das relações étnico-raciais. Quando é promulgada a Lei 10.639, em 2003, o Conselho Nacional de Educação, que tem o papel de interpretar a lei maior, convém lembrar que esta lei, assim como mais tarde em 2008, a 11.639, que inclui também a obrigatoriedade do ensino de história e cultura dos povos indígenas no currículo escolar, o Conselho Nacional de Educação, então, se manifestou, esse papel do Conselho, não é? Interpretar e regulamentar a Lei Maior da Educação Nacional, e foram, então, elaboradas as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura africana, porque, como dizia eu, interpretou o Conselho Nacional de Educação seguindo o que o movimento negro vinha dizendo, de que nada adiantaria o estudo de conteúdos relativos à
a história e cultura negra se as relações, tal como elas existem ou têm existido, se mantivesse. E dessa forma, então, as diretrizes curriculares que o Conselho de Educação estabelece, dá pauta, estabelece uma pauta para uma política de Estado, uma política curricular de Estado, mas que não incide, como estamos vendo, unicamente sobre conteúdos. Quando eu digo isso, não incide unicamente, não estou diminuindo o valor do conteúdo, mas estou dizendo que prevê muito mais do que o simples conteúdo. Prevê respeito à cultura dos africanos e dos afro-brasileiros, mas eu não posso ser respeitada se eu não respeito os demais. Então, o parecer do Conselho Nacional de Educação, inclusive, insiste: todas as raízes da cultura brasileira devem ser conhecidas e respeitadas. E isso não foi uma decisão do Conselho de Educação, isso está escrito na Constituição Nacional. Não é que todos os brasileiros devem conhecer a história e cultura de todos os povos que constituem a nação. Então, vocês veem, além dos conteúdos, ao prever e ao insistir de que novas relações devem se estabelecer pelo conhecimento e respeito que temos uns dos outros, com isso, esta política incide sobre o projeto de sociedade que nós temos. Embora não esteja escrita com essas letras, mas se eu tenho que aprender a conviver respeitando o outro na sua diferença, conhecendo-o e aprendendo a conviver não como tolerância, mas como igual com quem eu vou negociar, inclusive, o futuro da nação. Então, esta norma curricular, vocês veem a força dessa norma curricular, ela incidirá necessariamente sobre um novo projeto de sociedade, faz com que todos nós nos perguntemos que sociedade nós queremos. E mais do que isso, ela incide também nas relações internacionais entre África e diáspora. Porque se eu vou estudar a história dos africanos, os antigos escravizados da diáspora, eu também tenho que conhecer essa história. Da mesma forma que a história da África atual. Mas nós temos dificuldades grandes para conseguir, temos tido, e nós professores sabemos, pais, militantes, pessoas interessadas. E uma das grandes dificuldades, no meu entender, é que nas escolas, onde se aprende o lugar que a sociedade espera que cada um de nós ocupemos, a escola, como a sociedade ampla, está pautada em garantir privilégios para alguns que se consideram elite, que se consideram superiores, que se consideram perfeitos, e de marginalização para outros que são designados como periféricos, marginais, inferiores, ignorantes. E essas relações, elas incidem na vida de uns e de outros, nos modos de ser e viver de todos os brasileiros. Nas escolas de todos os níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior, hierarquias, privilégios, desrespeito e discriminação, racismo são ensinados. São ensinados em relações hostis. E por que isso? É que a nossa sociedade ainda se organiza dentro do sistema mundo criado pelos europeus conquistadores do século XVI. Então, se a gente pensar rapidamente, está lá
o patriarca, o dono da sesmaria, que é dono da vida, né? Da sua mulher, dos seus filhos, dos parentes agregados, dos escravizados, que tem uma influência muito grande nas autoridades mais próximas, mas que estão abaixo dele, que é o padre e o escrivão, porque, em geral, esse dono da sesmaria ele era analfabeto, né? Se precisava escrever, era o escrivão quem ia escrever. E essa estrutura, embora os personagens tenham mudado e os personagens tenham mudado, a denominação para os personagens tenham mudado, os lugares que ocupam guarda a mesma estrutura desta sociedade patriarcal e escravista. Olha, é neste clima do século XVI que chega a escola ao Brasil, introduzida pelos jesuítas. E o que pretendia a escola? Tornar os povos nativos, os indígenas, cristãos e socializá-los para o trabalho nos empreendimentos dos portugueses. Então, essas escolas que são a raiz do nosso sistema de ensino e que se mantém ainda orientado pelo princípio da assimilação e da aculturação. Essa é uma dificuldade grande, muito grande para a implantação da política pública que me referi. Os estudantes, sejam eles crianças, jovens e adultos, continuam sendo convencidos a se comportarem todos como se fossem brancos. Quer dizer, então as crianças negras, se elas não tiverem um reforço fora da escola, elas são treinadas a se comportarem, a pensarem, a defenderem interesses de grupos sociais que se opõem ao seu próprio grupo social. Vocês veem, isso é mais do que um problema, né? A escola participa da morte de identidades e não incentiva a cada um ser o que é, e não incentiva justamente esse convívio, o diálogo, a possibilidade de negociação, o que é bom para todos nós. Do que eu tenho para abrir mão, o que tu tens que abrir mão e o que nós vamos construir que é bom para todos nós. E a isso se acresce uma ideia que também vem perpassando desde aquele século XVI e que hoje está presente ainda, mas que eu acho que, embora sejam palavras de Rui Barbosa de 1897, quando ele foi reeleito senador, ainda perduram, de que a desgraça, vamos dizer assim, as desgraças dele, a chave misteriosa das desgraças que nos afligem, estou citando, é só esta: a ignorância popular, mãe da servilidade e da miséria. O que ele transmite? A ideia de que, como se a ignorância dos conteúdos escolares pelo povo fosse uma qualidade do povo, que precisa ser corrigida. Mas o pior é que essa ideia de atribuir ao povo a razão da sua pouca escolaridade permanece. A ideia da preguiça, da falta de interesse. E é claro que é importante dizer que os movimentos sociais pressionam com outras propostas e que os povos indígenas têm, desde os anos 1980, garantida a educação escolar indígena. Recentemente, o parecer relativamente à educação escolar quilombola. Quer dizer, há um esforço e um caminho da parte das políticas públicas. Mas o que falta para que estas políticas sejam efetivamente implantadas? Um ponto, a partir da minha experiência, é que os próprios professores, os diretores, os executores das políticas, e também nós, cidadãos, que tenhamos crianças nas escolas ou não, ou filhos ou adolescentes, nas escolas ou não, que nos interessa, que fala,
Falta, não costumamos ler os textos legais. Não é? Muitas vezes os professores, e muitas mesmo, não leem os textos legais que eles devem de executar. Então, este é um ponto importante. O outro é que projeto de sociedade os professores têm? Que projeto de sociedade a escola efetivamente tem? No meu tete-a-tete com os meus alunos, na relação que eu mantenho com eles, que projeto de sociedade eu estou perpassando? É essa sociedade em que todos sejam respeitados na sua diferença? Ou é esse projeto de sociedade que se quer monocultural, embora não seja? A Christiane Taubira, que é uma deputada da Guiana no parlamento francês, que é autora da lei que declarou em 2000 o tráfico e a escravidão como crime contra a humanidade, né? Foi o primeiro país a fazer essa declaração. Ela diz que entre as disposições normativas mais importantes, mais sensíveis, a educação, enquanto um direito público e individual, ocupa um lugar de escolhas litigioso. Ela diz, há um litígio. E se pergunta qual é a razão? E ela própria responde dizendo, esse é o meio mais perene para se inscrever na memória coletiva o que deve se tornar um conhecimento comum a todos. Como eu já disse anteriormente, essas políticas têm que ser cumpridas por todos os brasileiros, não unicamente pelos professores ou pelos pais dos alunos. Por isso, nós, cidadãos brasileiros, se nós queremos outro projeto de sociedade, nós temos de nos aproximar enquanto comunidade, se não somos professores ou não temos uma ligação direta, dos estabelecimentos de ensino, de posse da leitura das diretrizes curriculares, nos aproximar das escolas e fazer cobranças. Eu estou convencida que o dia que nós começarmos a fazer isso, não só em relação a essa política, mas a outras políticas que lutem por uma sociedade equânime, as escolas, as universidades vão começar a mudar. É claro que os primeiros que fizermos isso vão nos chamar de loucos, de doidos, vão nos expulsar, mas se a gente persistir, bom, é claro que o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem que ser feito a partir das africanidades, isto é, das raízes africanas, afro-brasileiras, e por isso nós temos que buscar os africanos, tanto os da diáspora e do continente, para dialogar, não é? E com isso, nós temos que contribuir não só para a humanização das relações étnico-raciais no nosso país, nós temos que contribuir para fortalecer a humanidade e o bem-estar coletivo dos povos africanos, tanto do continente como da diáspora. E vamos dizer assim, é este um dos princípios a orientar um programa de educação das relações étnico-raciais. Por isso, será importante, a médio prazo, a começar a estabelecer programas de intercâmbio de estudos da herança e das línguas africanas. Quer dizer, boa parte do português que nós falamos é de herança africana. Então, vai ser útil nós aprendermos uma língua africana. Assim como se eu quero conhecer a civilização europeia, nós aprendemos 1 a 2 línguas europeias. Da mesma forma, nós vamos ter que fazer em relação às africanas. E eu até penso também que nós, brasileiros, tínhamos que saber pelo menos um pouco de alguma das 200 línguas indígenas que existem no país. Quer dizer, nós não podemos nos contentar em falar só português. É importante que a gente veja a reeducação das relações étnico-raciais, que a gente veja e que a gente construa por meio de troca de conhecimentos e de recriação de cosmovisões.
entre as diferentes culturas que formam a cultura brasileira. E, finalmente, eu insistiria que, ao reeducar as relações étnico-raciais, caberá, sobretudo, a nós, professores, mas não unicamente, e a todos interessados, redefinir, caberá e será necessário, os critérios para que se avalie a excelência educativa das escolas de todos os níveis e a excelência acadêmica, sobretudo no que diz respeito à cultura. Então, excelência educativa e excelência acadêmica são necessários para a participação democrática numa sociedade multirracial e pluriétnica como a nossa. Obrigado, espero ter instigado vocês no sentido de comprarem também esta luta. Obrigada.